posso fazer a minha vontade ser prevalecida. Então, que o Senhor me deu uma palavra, né? E no mesmo instante, irmãos, é incrível. Assim que eu pedi a palavra, o Senhor começou a falar comigo, né? A respeito de cegueira. E aí eu falei assim: Senhor, mas é sobre cegueira que o Senhor quer falar? O Senhor falou: filha, é. E aí eu falei: se é isso mesmo, me confirma pelo menos alguma coisa dentro dessa história, quando eu chegar lá na tua casa, né? E o irmão, né, algumas frases que ele falava aqui na sua palavra, né, ele me fez entender através do Senhor que era essa mensagem mesmo que o Senhor queria tratar. Amém, irmãos? Lucas 18, versículo 35. Podemos ler? Vamos ficar de pé? Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos já se acostumaram a ficar sentado, mas como a gente é de raiz, a gente gosta de ficar de pé. Eu li esses dias na palavra que quando Neemias, ele, juntamente com eles foi ler a palavra do Senhor ali para o povo ficou de pé, e no mesmo instante que eles ficam de pé, depois que eles ouvem a palavra, eles choram e botam uma cara no pó e começam a chorar. Então nós entendemos que o crente tem que ter reverência a Deus quando ouvir a palavra, ficar de pé, e também tem que se dobrar quando entende a palavra do Senhor e chorar, irmãos. Tudo isso mostra um verdadeiro adorador. Eu sei que isso não vai simbolizar totalmente um verdadeiro adorador em ficar de pé, porque ficar de pé todos podem ficar, mas nós sabemos que existe requisito que nos mostra qual é a profundidade do nosso sentimento diante do Senhor. Amém, irmãos? Tem muitas coisas sendo ensinadas nos dias atuais, mas que nós devemos continuar mantendo aquilo que o Senhor já deixou na sua palavra. Amém? Vamos ler lá em Lucas 18, versículos 35, que vai dizer: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passar, ele perguntou: o que é aquilo? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E as pessoas que iam na frente o repreendiam e mandavam que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse o cego. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? O Senhor: eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os viram isso e começaram a louvar a Deus. Amém, irmãos? Sente, dando glória a Deus. Irmãos, confesso, irmãos, que eu nunca, esse tempo que eu tenho de igreja, 10 anos, vai fazer 11 anos, eu nunca tive assim essa oportunidade. Eu não sei se Deus nunca me mandou trazer essa mensagem, vai ser a primeira vez nesse lugar. Mas sabemos que é um texto bem conhecido, né, irmãos? Um texto bem conhecido, mas que tem uma grande profundidade quando se trata de visão. E nessa noite o Senhor falava comigo: filha, há uma diferença muito grande daqueles que ficam cegos para aqueles que já são cegos. A deficiência maior, irmãos, a maior deficiência de uma pessoa não se trata quando ele perde uma visão. A maior deficiência é quando ele nunca teve visão. A profundidade nessa palavra, por quê? Porque Deus me fez entender, irmãos, que não só por visão, não se trata só pela visão, é qualquer tipo de deficiência. A pessoa que nasce aleijada, ela se acomoda. Por quê? Porque ela nunca andou, então é natural para ela ficar sentada em uma cadeira. É natural para ela ficar na dependência das pessoas, porque ela nasceu dependendo. Então a pessoa que já teve a oportunidade de andar, quando ela perde essa oportunidade, ela pode viver a vida inteira, até morrer na situação de dependência. Mas o incrível que parece é que o tempo que ela andou,
era chamado de filho de Timeu, era Bartimeu, era filho de Timeu. Então esse menino, irmãos, era um menino que não nasceu cego. Infelizmente foi uma tragédia que aconteceu com esse menino ainda pequeno. Seu pai foi morto pelos romanos porque quis se rebeliar contra os romanos, né? Não por um erro dele, não, né? Porque os romanos sempre foram com ele mesmo, mataram ele crucificado também, assim como fizeram com Jesus. Mas sabemos que eu quero falar aqui desse jovem, dessa criança, desse jovem que cresce nessa situação. Irmãos, entendam uma coisa: foi uma criança que perdeu a sua visão, foi arrancado os seus olhos. Ele perdeu a sua visão ainda na sua infância. Irmãos, é tudo que o inimigo tenta fazer comigo e contigo, ainda quando novo. O diabo tenta ofuscar a nossa visão, tirar a nossa visão, para que nós venhamos ficar à beira do caminho, dependendo diariamente de ser. Porque o diabo ele fala para mim, para você, que a gente não vai ser nada, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ele usa vizinho, ele usa pessoas, e quando ele não pode usar ninguém de fora, ele usa os de dentro, porque é os de dentro que mais afeta a gente. Foi o que aconteceu com esse menino. Esse menino teve a visão, ele perdeu a sua visão da criança, irmãos. Mas a Bíblia vai relatar que ele ganha uma capa e ele ganha esse acesso para mendigar, irmãos. Olha a situação desse menino. Ele passou, ele era filho, né, de um guerreiro. Que a Bíblia que nós vamos estudar, nós vamos ver que o pai dele era um guerreiro, irmãos, que passou a ser um comerciante, né? Os romanos começaram a impor um monte de coisas, e ele vai se revoltar e ele vai ser morto. Então esse menino era para ter uma situação boa. Não era para ele estar mendigando, não era para ele estar à beira do caminho, não era para ele estar cego. Afinal de contas, o pai dele era um guerreiro. Mas por causa daquilo que acontece com o pai dele, ele passa pelaquela situação humilhante. Ele vai ficar à beira do caminho mendigando. Mas o interessante de tudo, irmãos, que mesmo com aquela cegueira que ele tinha, ele sabia quem era Jesus. Porque quando ele clama Jesus, ele não clama somente Jesus. Oh, Jesus, não. Ele clama filho de Davi. Sabe por quê? Porque ele sabia da história. Ele sabia que o povo de Israel tinha uma promessa, que viria alguém que ia mudar a história da humanidade, que viria alguém que ia trazer a visão ao cego, que ia trazer a liberdade para os que estavam aprisionados, que ia trazer a vida para aqueles que estavam mortos. Ele sabia da promessa, irmãos. E no momento que acontece aquele alvoroço, ele vai perguntar quem é que está vindo, quem é que está trazendo essa revolução. Aleluia, Jesus. Para ele quem é que estava vindo. E quando ele fica sabendo, irmão, desesperadamente, ele começa a gritar. Ele não pergunta se pode, ele grita. Ele simplesmente grita, irmão. Sabe por quê? Eu vejo aqui uma pessoa que já estava esperando essa oportunidade há muito tempo. E ele sabia que não podia perder essa oportunidade, irmãos. Era uma oportunidade única. Porque Jesus, ele tinha meta a cumprir na terra. Jesus, por onde ele passava, ele tinha que cumprir os mandamentos, né? A Bíblia vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Tudo que Jesus fazia tinha uma necessidade que não vinha dele próprio, mas vinha de Deus. O tempo determinado para Jesus na terra tinha um tempo determinado, tinha determinações de lugares aonde ele devia passar. Então aquela oportunidade era uma oportunidade que o cego não podia perder. Então ele já esperava aquela oportunidade. E quando ele ouve dizer que era Jesus, irmão, imediatamente a Bíblia vai nos informar que ele começa a gritar. Ele começa a gritar com todas as suas forças, porque ele poderia ser até cego, mas ele não era retardado. Ele poderia ser até cego, mas ele não era mudo. Ele sabia o que ansiava em seu coração. E sabe o que me ensina esse cego? Esse cego me ensina, irmãos, que a fé não precisa de visão. A fé precisa de sentimento. A fé não precisa de eu saber correr muito. A fé precisa de sentimento. Ele tinha um sentimento, ele sabia que o Deus que estava vindo em sua direção poderia proporcionar aquela situação e resolver o problema dele, irmãos. Então ele começou a gritar desesperadamente. E houve pessoas que estavam na frente e mandando ele se calar. Só que ninguém pode calar um adorador. Aleluia. Aquele homem, ele era um verdadeiro adorador do Senhor.
Ele estava gritando: filho de Davi, tenha misericórdia, tenha pena. Tenha misericórdia de mim, irmãos. Ele estava mostrando para Deus que ele dependia de Deus. Ele já estava cansado de depender de esmolas. É isso que nós temos que entender, irmãos, e tomar isso pra gente. Que nós temos que parar e cansar, irmão, de ficar dependendo de esmola, de tapinha nas costas, de palavras de incentivo. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos já determinou a nossa história. Já morreu na cruz, como foi cantado aqui, através desse louvor que o Senhor me deu. Ele já morreu na cruz, ele já nos deu a oportunidade de ressuscitar juntamente com ele na eternidade, irmãos. Aí ele pergunta: o que queres que eu te faça? É isso que Jesus quer perguntar para mim e para você hoje. O que está te limitando? O que está te atrapalhando de você chegar no seu propósito? O que está te atrapalhando de você ser mais do que vencedor? O que queres que eu te faça? Mas para Jesus te perguntar isso, você também tem que perguntar para ele: Senhor, o que queres que eu te faça? Pergunta você primeiro para Deus, para você entender qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Que é dessa maneira que ele vai realizar. Ele vai saber que você está junto com ele nessa guerra, que você quer vencer, que você quer voltar a andar, que você quer voltar a executar a chamada que ele colocou na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, aquele cego marcou história. Poderia ser a vida dele ter terminado naquela tragédia, perdido o pai daquela forma, crucificado, ficar sem visão, porque ele não nasceu sem visão, mas ficar sem visão. Mas Deus mudou a história dele. Por quê? Porque ele teve uma ação. O que nasce, ele se acomoda. O que nasce, ele não se importa. Ele não está preocupado, ele não se incomoda com aquela situação. O que nasce já está acostumado a ser um deficiente. Ele não quer fazer nada, ele quer ficar ali na dependência dos outros, não os outros. Para ele, aquela vida para ele está ótima. Ele nasceu daquela forma. Ele é um sem visão. Ele é literalmente um cego. É como um fariseu na vida, nunca experimentou de Deus. É impossível ele ter fé. Ele não consegue acreditar que ele vai enxergar, porque ele nunca enxergou. É diferente para alguém que perde. Alguém que perde não aceita. Alguém que perde quer voltar de novo. Alguém que perde corre atrás. Alguém que perde não aceita viver na situação que está vivendo. Aleluia, Jesus. Por isso que há uma diferença, irmãos. Você pode até ter perdido, irmão, mas não aceita viver dessa forma. Não aceita ficar desse jeito, porque o Deus que tu serve é o Deus que faz coisas grandes. Não aceita essa situação. O Deus que você serve é um Deus que não só te dá uma visão física, mas é um Deus que quer te dar uma visão ampla no mundo espiritual, porque é uma diferença muito grande, irmãos. Há pessoas, eu quero trazer aqui para o mundo espiritual, há pessoas que elas são cegas de nascença e ela vai sempre se incomodar com aqueles que têm visão. Eles vão tentar, vai tentar repetir. Por quê? Porque ele não faz, não quer que outro faça. Ele não vai, não quer que outro vá, irmão. É verdade. Esses são os pedras de tropeço, são os sem visão que tentam atrapalhar a obra de Deus na vida daqueles que querem chegar, irmão. Deus já eu. Essa é a pior cegueira. Mas aqueles que perdem a visão, irmão, ele consegue ter a humildade de entender que ele não pode dar aqui na frente, porque ele está cego, mas ele sabe valorizar quem está, irmão. Ele sabe o preço de quem está, irmão. O preço que ele paga. Eu trago aqui hoje, nessa manhã, a dificuldade dessa mulher de Deus. Não é por causa da voz dela, porque o verdadeiro adorador até sem voz adora. Glória a Deus. Ajuda, irmão. Ficar na frente da obra, sabendo o preço que está pagando dentro de casa. Às vezes o processo, irmão, não se trata só dentro da igreja. Glória a Deus. O processo na vida de Deus. O cristão, ele é perseguido em todos os lugares. Eu lembro que tinha uma perseguição na minha vida, dentro da época da escola. A diretora não se importava. E não foi só numa escola, em várias. Por quê? Porque minha mãe, ela sempre teve regras de nos ensinar a usar saia. Não podia usar calça. E a escola exigia calça. E se fosse saia, a saia tinha que ser até o pé. Não podia ser curta. Hoje em dia eu vejo muita escola aí que aceita saia curta. Mas na época eu não aceitava. Então, irmãos, eu como uma
uma jovem, adolescente, às vezes eu queria que a saia ficasse até aqui. Não, você não vai entrar com saia até os meus. Você pode voltar para casa, arrumar uma saia maior. Mas eu sabia que era implicância, irmãos. Porque o adversário queria mesmo que eu falasse assim, quer saber? Ser crente é difícil, melhor usar calça mesmo. Andar certinho é difícil, irmão. Nós sabemos que o cristão é perseguido desde a infância. E em todos os lugares, é na escola, na faculdade, é dentro de casa. Irmão, o diabo, ele sabe que o que está contando aqui é a tua salvação. Então ele vai tentar te parar de várias maneiras. Ele vai usar quem você menos espera para tentar frustrar os planos do Senhor na tua vida. Então entenda uma coisa: não seja um cego como um fariseu, porque é uma dificuldade muito grande para eles enxergar. O Senhor mesmo nem permitiu que eles pudessem ouvir nem entender, para que eles fossem condenados. Então, irmãos, se nós estamos cegos espiritualmente, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar por esse cego. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu não quero viver dessa forma. Aleluia, Jesus. Eu tenho propósito. Glória a Deus. O Senhor tem promessa, tem que cumprir o tempo está passando. Será que eu vou ficar nessa dependência de irmão orar por mim, enquanto eu deveria orar por alguém? Será que eu vou ficar nessa dependência, Senhor, esperando alguém fazer um movimento para eu achar? Será que eu não posso, Senhor, ficar na dependência só do Senhor? Irmão, Deus, aleluia, Jesus. dá com as suas pernas. Chega de ficar como moeda de alguém, irmão. Chega de ficar nas costas de alguém. O Senhor quer te usar como canal. Glória a Deus. Como canal de bênção. Babacala Xandarabá. Aqui é momento de adoração. Mas o canal de bênção era na rua. Como Jesus estava passando e tinha uma beira do caminho. Jesus poderia fazer como os fariseus, levitas, passar de lá. Colocando em Deus, no propósito, no Calvário. Não, ele sabia que enquanto ele estava na terra, ele tinha que fazer a vontade do Pai. E quem fazia ele fazer tudo isso era o amor de Deus, irmão. Sem o amor de Deus, nós passamos de lado. Sem o amor de Deus, nós não damos atenção para o necessitado. Nós somos cegos, irmão. Agora eu te pergunto, como que o cego se preocupa com a cegueira do outro? Como que o doente se preocupa com a doença do outro? Como, irmãos? Existe sim aquele que foi curado e se importar com a dor de outro. Porque ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é passar na prova. Ele sabe o que é passar por aquela situação. Por quê? Porque ele já passou e teve experiência. Com aqueles que estão cegos, jamais vai se incomodar com a cegueira de outro. É verdade. É por isso que tem muita liderança por aí, muitos pastores, muitas pastoras missionárias, que ele vê que o irmão está no pecado, mas ele dá oportunidade. Ele sabe que o irmão ainda fuma, ainda bebe. Ele sabe que o irmão ainda não foi liberto da prostituição. Mas ele quer dar oportunidade, sabe por quê? Porque ele sabe que ele não vai entrar, ele também está nem aí que o outro não entre. É verdade. Está entendendo, irmãos? Ele não sobe, então ele não está nem aí, esse outro não vai subir. É muito fácil, como matemática de 1 mais 1, irmão. É fácil de entender como o pastor não se preocupa com a ovelha, porque ele não se preocupa nem com ele. Então, como que ele vai se preocupar com alguém? Isso não se trata só de liderança de pastores, isso se trata de ser humano, de homem de Deus, de mulher de Deus. Quando ele não se importa com outro alguém, é porque ele também não se importa com ele mesmo. É por isso que Jesus foi bem sábio dizer: ama o próximo como a ti mesmo. É básico, é bem fácil de entender. Se você não consegue, se você tem dificuldade, tem essa lesão, é porque você também não se ama. É porque você também não se importa consigo mesmo. Então nós entendemos, irmão, que só dá amor quem tem, só cura alguém que já foi curado, só se importa com a salvação de alguém que está salvo. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim: Senhor, eu mesmo me questionei hoje. Falei: Senhor, como que eu vou levar uma palavra dessa? Eu não conheço esse irmão, mas Deus conhece. Deus sabe a necessidade de cada um aqui hoje. Deus sabe aonde que você precisa de ouvir, em que parte Deus quer falar com cada um. Eu falei: Senhor, por que eu vou levar essa palavra? Eu não sei. Mas assim que é ótimo, irmão, é quando você não conhece. É quando só Deus sabe. Porque quando você sabe, alguém vai dizer: quando está falando porque já sabe. É por isso que tem aquela palavra de Deus que diz que o vaso de casa não tem honra. Sabe por que diz que não tem honra o vaso de casa? É por causa disso, porque ele já sabe a situação desse irmão. Então ele fica com aquela impossibilidade de falar a verdade. Está entendendo? Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você, irmão, que ainda há esperança, que Jesus está indo ao teu encontro e que você precisa
Deus, aleluia, Jesus. De entender que Ele Glória a está Deus. passando, e que o teu dever é de clamar. Ele está passando, meu irmão, e Ele vai passar. Qual vai ser a sua atitude mediante a isso? Será que tu vai pedir a Deus para que Ele restaure? Não sei qual é a situação da tua vida. Será que tu vai pedir ou tu vai ficar calado? Será que tu vai clamar ou vai deixar Jesus passar, irmão? Não deixa. Sabe por quê? Porque você pode até morrer cego, mas não perca a salvação, não. Não perca, não. Porque o mais interessante que é a sua visão física, Aleluia, Jesus. é a sua visão espiritual. Glória a Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja? Quantas pessoas estão seguindo doutrinas errôneas? Por quê? Porque já não tem mais visão. Não anda segundo a vontade de Deus. Anda segundo a vontade da carne, seguindo a concupiscência da carne. E esquecendo que o crente tem que andar no Espírito. Aleluia. Porque quem anda em Espírito, irmão, não se engana. O homem pode vir aqui cheio de teologia, cheio de ensinamento, mas se ele falar alguma coisa que no filtro de Deus, no teu ouvido, você vai entender que não é de Deus. Você vai saber, meu irmão. Sabe por que o Espírito Santo habita em você? E é Ele que te instrui. Glória a Deus. É Ele que te mostra o verdadeiro caminho, meu irmão. Para você não pecar, para você não tomar atalhos errados, continuar na trajetória do caminho estreito. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada na minha vida. Ele quer fazer morada na sua vida. Para quê? Para que nós venhamos enxergar, irmão, não as coisas da terra, para que nós possamos enxergar o céu. Elevar os olhos para o Senhor. É porque de lá